Olá, minhas divas! Eu sou Gabriele de Lima. Eu sou o Gabriel Pio e antes do nosso papo começar oficialmente, se você estiver nos escutando pelo YouTube, curta, inscreva e compartilhe. Caso você esteja nos ouvindo pelo Spotify, favorite o podcast. E lembre de nos seguir em todas as nossas redes sociais, @maquiar além dos traços. Hoje, no Maquiar Além dos Traços, nós vamos falar sobre autoestima e percepção feminina em mulheres com mais de 50 anos. Um tema muito associado à juventude e esse olhar prioritário para nós mesmos é quase que visto como errado, quando na verdade é essencial para uma boa qualidade de vida. E claro, falando em autoestima, falando em empoderamento feminino, a nossa convidada não poderia ser outra. Eu vou até ler aqui o resuminho que eu fiz sobre ela. Bom, a nossa convidada, ela é referência no meio da moda, possui uma renomada curadoria, declarou utilizar de sua marca Gamito para cuidar externa e internamente das mulheres, fazendo de sua loja muito além de um espaço comercial, um lugar de acolhimento que entende e valoriza a singularidade feminina e está sempre brindando a vida. Bom, seja bem-vinda, Gi Miniello! Muito obrigada. Que coisa mais linda, adorei. Gabriel, muito obrigada. Gabi, muito obrigada pelo convite, a toda a equipe desse podcast maravilhoso que tenho certeza já é um grande sucesso. Isso aí. Seja muito bem-vinda, Gi. E para começar, primeiramente, estamos gratos pela sua presença na nossa gravação. E uma primeira pergunta mais simples. Nós sabemos que você, apesar de não ter 50 anos, tem uma relação muito forte com a moda feminina. Sim. Você se formou em Direito e depois teve um redirecionamento para a moda. Exato. 3 perguntinhas. Primeiramente, quem é a Gi? Como foi esse redirecionamento de sair do Direito depois de já ter se formada e ir para o lado da moda? E como foi a idealização da sua marca? Tá ótimo, maravilha. Primeiro, eu tô quase nos 50, tô chegando lá, tá? 44, já tô a caminho. Se Deus quiser, chegarei. A minha veia empreendedora, né, já desde muito pequena, minha mãe tinha loja, eu já tinha uns 8 anos, a minha mãe teve a primeira loja dela e eu já ajudava desde pequenininha. Então, desde pequena eu já brincava muito de compra e venda, de biju, enfim, de roupas. E fiz direito, sim, em Londrina, no Paraná, cidade do interior, né, do Paraná. Me ajudou muito, embora trabalhasse ainda com os meus pais, né, no ramo da moda. A gente tinha várias lojas lá. E no direito eu consegui, de fato, superar algumas das minhas, digamos assim, deficiências, que era falar em público, tinha muita vergonha, embora gostasse muito da moda. Então, o direito me agregou muito na vida, além de aprender a falar em público, aprender também a lutar pelos próprios direitos, sobretudo pelos direitos das mulheres, viu? A qual o mundo feminino, o universo feminino, sempre foi uma grande paixão, tá? Assim que eu finalizei os meus estudos, né, que eu me formei, eu vim para São Paulo para fazer um curso, para prestar concurso para juíza do trabalho. Chegando nessa cidade, gente, eu fiquei por aqui 1 ano e eu me maravilhei, eu nunca tinha vindo para São Paulo. Justamente onde nós estamos, na Avenida Paulista, eu ia embora todos os dias e olhava todas as lojas, percorria todas as lojas que tinham por aqui, quase todos os dias após a aula. E eu pensei, meu Deus, eu acho que aqui é meu lugar. Eu fiquei apaixonada por essa cidade, de fato, tá? Resolvi jogar tudo para o alto, fui estudar os acessórios, né, as bijuterias, que sempre foi assim, um grande sonho trabalhar com bijuterias, mas no empreendedorismo você tem que estudar muito o produto antes de você embarcar em um novo, porque eu entendia muito de roupas, mas de bijuterias era apenas um sonho ainda. Então, fui fazer cursos de montagem de bijuterias. Eu comecei montando biju em casa, né? E mandando para as lojas lá no Paraná, lojas que revendiam, né? E aqui em São Paulo também, comecei vendendo de porta em porta, sabe? E fui trabalhar em algumas lojas de biju para ter essa experiência, né? Com o produto. E em 2010, eu resolvi montar a Gamito, me preparei. Me preparei muito para esse momento. Sabemos que o empreendedorismo é difícil nos primeiros anos, mas a minha paixão pelos acessórios sempre foi muito maior, né?
Então, montei a Gamito. O primeiro espaço da Gamito foi na Divino Salvador, em Moema. Nós mudamos 3 vezes, estamos no 3º endereço. Foram lugares maravilhosos, com experiências únicas. Trabalhar com essas mulheres que, de fato, 40, 50, 60 a mais, 70 a mais e 80 a mais, tá? Tenho muito orgulho disso. Trabalhar com essas mulheres me trouxe uma experiência maravilhosa, tá? São mulheres fantásticas que precisam apenas de acolhimento, serem vistas, né? Porque existe ainda muito pré-julgamento, existe muito julgamento, né? Existe muito julgamento, muito machismo, que a mulher, depois de uma certa idade, parece que perde valia, enfim, aí as mulheres precisam apenas ser acolhidas, sabe? E esse espaço foi idealizado de uma forma intimista. A gente está no 3º endereço e agora eu sinto que, de fato, a gente está no nosso propósito de vida mesmo, né? Com tantas mulheres lindas e com profissionais que a gente leva para ajudar sempre no autoconhecimento, né? A gente trabalha o externo, que é a beleza externa, né? E também o interno. Levo muitas profissionais até a Gamito para que a gente consiga fazer esse trabalho de uma forma mais ampla, sabe? Que essa mulher ela consiga lá desenvolver todas as áreas da vida dela. Entendi. Deu? E assim, até falando sobre isso, anteriormente a gente falou que a Gamito hoje em dia é muito além de uma marca, né? Ela se tornou realmente uma rede, um espaço onde essas mulheres vão para ter um bom momento ali, um bom tempo de qualidade. Você promove eventos que falam muito sobre o bem-estar, a saúde feminina. E eu queria saber quando é que foi que você teve esse estralo? Se sempre, desde o começo que você planejou a Gamito, sempre teve essa outra vertente? Ou foi com o decorrer do tempo que você sentiu essa necessidade a partir das suas clientes? Como é que foi, Gi? Sempre fiz muitos eventos, mas realmente o gatilho foi na pandemia, né? Na pandemia, a gente intensificou muito mais, né? De uma outra forma. A gente começamos a atender com horário marcado, né? Cada uma delas, bem personalizado. E esse relacionamento se tornou muito mais sólido, porque a gente estava ali em contato, uma a uma, sabe? Entendi. Ouvindo, escutando. E eu participando, né? Eu e minha equipe participando muito da vida dessas mulheres, né? No dia a dia ali, de forma mais íntima, sabe? A gente pensou, bom, a gente tem que partir para um próximo passo, fazer petit eventos menores, né? Eventos menores, onde a gente leve profissionais para ajudar essas mulheres, porque a gente criou um relacionamento tão próximo que a gente sabe muitas coisas que acontecem na vida íntima e essa entrega delas para mim, eu respeito muito, valorizo, e eu acho que quando você recebe algo tão forte, algo tão pessoal, você tem que, no mínimo, dar uma devolutiva, né? Que é trazer profissionais, né? A gente tem profissionais de todos os tipos que você pode imaginar, né? Então, a gente leva tarólogas, astrólogas, tá? Tudo que você pode imaginar, a Gamito hoje tem. Tem grupo de meditação, tem grupo de oração, a gente tem grupos de várias mulheres. Cada mulher se identifica, né, com o tipo de tratamento que ela gostaria e acaba formando um núcleo. Virou uma comunidade. Uma mesmo, pequena comunidade. Na verdade, são várias comunidades, porque são vários grupos, né, que a gente atende. A gente diferencia pelos dias da semana, sendo que às quintas-feiras a gente sempre faz um atendimento especial, que a gente gosta de brindar a vida com elas, todas as quintas, com muito champanhe. É um momento que a gente se encontra, que a gente ali tem muita troca, né? E eu acho que é isso que faz valer a pena o nosso dia a dia ali. O relacionamento que nós criamos com as nossas clientes, que gosto de chamar carinhosamente como amores. E falando até sobre isso, como você disse, a Gamito foi fundada em 2010. Exato. 14 anos. 14 anos. Com esse tempo que você passou a ter um contato mais direto com o público feminino, o que você enxerga como saúde e bem-estar feminino? Corpo, mente e alma equilibrados. Tá? Por isso que a gente preza bastante por esse atendimento personalizado, essa inclusão da mulher, sabe?
hoje em dia, nós somos multitarefas, né? As mulheres, a gente é multitarefas, não tem como, a gente é casa, é filhos, é trabalho, né? E assim, onde que fica o nosso espaço dentro? Eu gosto de falar assim, de um planner. Aconteceu uma coisa muito... Eu fiz um curso e um homem me fez despertar para uma coisa muito valiosa. Eu tenho muita mania de planner semanal. Minha vida é toda organizada. Por horários, para eu não me perder. Eu sou uma geminiana, sonhadora, então eu tenho que eu tenho que me aterrar em algo. Então a minha vida é toda esquematizada durante a semana. E de fato, num desses cursos que eu fiz de empreendedorismo, eu escutei um homem, um professor, que nos falou: vocês falam que vocês não têm tempo para fazer uma unha, porque vocês são engolidas pelo tempo, e você se coloca no seu próprio planner. E aí eu falei, gente, eu não estou no meu planner. Então, assim, mulheres maravilhosas, temos que nos inserir na nossa rotina de fato. O nosso autocuidado, ele tem que estar de fato, a gente tem que ter um tempo para nós. Se a gente se organizar, talvez, olhando assim de imediato, a gente não consiga, mas se organize para 2, 3 meses, o início desse autocuidado. Quando eu falo corpo, mente e alma, corpo, a matéria, né? A gente cuidar do nosso visual é importantíssimo, né? Mente e alma, cuidar do espírito, fazer uma terapia, ter um tempo, a gente precisa desabafar, a gente precisa de um olhar do outro, sabe? Porque isso eu vejo muito na Gamito, onde algumas amoras falam, cheguei para minha terapia, porque elas são escutadas, né? Elas são, de fato, escutadas lá. E a gente precisa dessa troca. Um grupo feminino faz toda a diferença, tá? Na nossa autoestima. Eu não sei o estudo correto, mas eu vi um estudo esses dias que mulheres que têm grupos de amigas, né, vivem muito mais. É muito melhor do que qualquer antidepressivo que a gente tenha por aí, tá bom? Faz total sentido. Lógico. A gente fica muito feliz, eu vejo, elas ficam felizes, né? Então, assim, corpo, mente e alma equilibrados, tá? É importante a gente cuidar do visual, né? É importante porque a nossa imagem pessoal reflete muito das emoções, né, que nós estamos experienciando naquele momento, né? Então, às vezes, eu sinto isso em mim também, que às vezes eu não estou muito bem, eu já vou começando a me deixar, né? Então, assim, a gente tem que começar a se reencontrar, temos que nos reencontrar todos os dias, né? Esse autocuidado, essas 3 coisas, para mim, são fundamentais. E não é que a gente consiga o tempo todo tá equilibrada. Isso é muito difícil, tá? Por isso que nós temos umas às outras, né? Para que a gente possa aí nos ajudar e uma sempre dá um toque na outra, olha, chegou sua hora. Vamos tirar um tempinho para você? Então, essas 3 coisas para mim são fundamentais. E assim, até fazendo um comentário sobre isso, você falou sobre se incluir dentro do seu próprio planner, né? E como a gente tá sempre fazendo algo pelo outro, tá sempre se doando. E eu acho que a gente consegue muito relacionar, por exemplo, ao avião, quando a gente tá andando de avião. Que perfeito. Aquela coisa... As máscaras. A máscara. Antes de você colocar no seu dependente, coloque em você. Porque se você não tiver o oxigênio, como é que você vai salvar o outro, né? Tem muito desse lugar. Perfeita, Gabi. É isso. Mulheres felizes fazem outras pessoas felizes. Formada na Gamito, quem gostou. Linda. Não, mas assim, e até já incluindo a outra pergunta, eu vou ler uma declaração que quem disse foi a Carolina Sarkali, onde ela diz que, também voltado a isso, a inclusão, mas aí eu não coloco só no nosso dia a dia, eu coloco também no lugar da sociedade. Tá. Ela fala aqui: na sociedade atual, caracterizada como um cenário de construção e imposição de modelos estéticos, na qual o ideal corporal predominante é caracterizado pela juventude, o processo de envelhecimento muitas vezes é visto a partir de uma visão preconceituosa, como pernicioso e frequentemente associado a significados e imagens negativas, fato que interfere negativamente na forma como o sujeito se percebe ao longo do processo de envelhecimento. E assim, Gi, fazendo um link com tudo que foi dito, você lida com mulheres de diversas idades e a gente vê como é muito difícil da gente se colocar no lugar de merecer
isso, ainda mais com o passar do tempo, que a gente vai vendo que essas mulheres são colocadas quase que à margem da sociedade, né, ao passar do envelhecer. Você nota, nesse momento de terapia das meninas com você, que as mulheres mais velhas, comparadas às mais novas, têm essa dificuldade de se entregarem para o autocuidado? Precisam ser acessadas, talvez de uma outra forma? Eu diria que elas precisam apenas de uma chance, tá? Eu não acredito que elas tenham essa resistência, tá? O que eu acredito e o que eu vivencio, experiencio diariamente é que quando a gente dá a oportunidade delas se olharem para si, desperta, tá? É muito rápido o despertar, tá? Feminino. Então, de fato, somos colocadas, né, à margem conforme vamos envelhecendo. Eu sinto isso. A cada 10 anos a gente sente a diferença. A mulher, ela sente a diferença. A gente não é boba, a gente sente diferença no corpo, com certeza, tá? Ontem, inclusive, estávamos falando isso no nosso encontro de ontem, que algumas falaram que de 40 sentiram, aos 50 já sentiram outro baque e aos 60 também. Ou seja, a gente já tem uma autocobrança, tá? E aí, agregado à sociedade que nos limita também, é muito sério, é muito grave, tá? Mas no meu dia a dia, eu percebo que se elas tiverem uma chance de despertar, né, de serem ouvidas, de serem vistas, é muito rápido, tá? Então, eu digo que elas precisam apenas de uma chance, no sentido de que muitas mulheres se largam pela família, pelos filhos, tá? Vão deixando, e até investimento nelas mesmas, tá? Parece que é um não merecimento mais, sabe? Primeiro os filhos, marido, casa, e elas vão ficando lá no fim. Mesmo que tenham uma posição profissional estabelecida, ela ainda se coloca, sei lá, em terceiro, quarto, quinto plano. Então, quando elas começam a investir nelas mesmas, a gente passa por um processo, eu já estou bem acostumada. É o processo que elas têm que se colocar, é o pertencimento, né? É o resgate do pertencimento. E de imediato, às vezes elas se sentem um pouco mal, mas depois, quando vem que o resultado no dia a dia é surpreendente quando você tem um autocuidado, porque você passa o quê para as pessoas, gente? Quando você está bem, tá? Vibra, né? Vibra. Boa palavra. Vibra. É uma vibração diferente, tá? A mulher, o resgate da autoestima da mulher, ela tem resultados incríveis, tanto no trabalho quanto na vida domiciliar, tá? Então, assim, eu digo que a gente precisa apenas de uma chance para ser olhada, tá? Resistência, não sei. Eu acho que se alguém estender a mãozinha, nós vamos. Entendi. E eu já ia até puxar a pergunta da maquiagem. Pode ser? Maquiagem, adoro. Pode ser. Vamos? Falando sobre a maquiagem em específico, né? A gente vê que com o passar dos tempos, cada vez mais as pessoas mais velhas estão se maquiando e elas tendem a ter um novo olhar sobre essa visão de se maquiar além dos 50 anos. A tendência, falando até mesmo em âmbito nacional, é a população cada vez ir ficando mais velha com o passar dos tempos. Você acha que vai aumentar ainda mais as pessoas que se maquiam após os seus 50 anos e tudo mais? Com certeza. Mas com certeza você está falando com uma mulher que se maquia desde os 15, hein? Não vou falar menos porque vão me julgar, né? Mas a vida inteira eu amo maquiagem, gente. Eu super, super, super acho que as mulheres têm que se cuidar. Sim. Não precisa andar muito cheia. Eu gosto, mas não precisa. Eu acho que uma pele bem feita, um blush, um viço. E sabe por quê? Também a maquiagem hoje em dia, ela há ainda quem acha que é fútil, mas tem muito esse lugar de liberdade de expressão, né? É uma forma de se expressar. É uma forma de se expressar. Eu já quero ser mais doce, eu já quero ser mais forte. Você consegue tudo isso na Você maquiagem. falou perfeito. Por quê? Eu não acredito que uma mulher tenha um estilo só. Tá? Eu não acredito que nenhum de nós tenhamos um estilo só. É o que você falou. Tem dia que eu quero estar mais delicada. E isso, a expressão corporal, né, e visual, a nossa autoimagem, imagem pessoal, gente, é muito importante a maquiagem, tá? E a gente tem que respeitar também, não são todos os dias que a gente tá para sair numa balada, né? E uma super maquiagem. Mas, sabe que essa semana eu atendi uma cliente 80 a mais e ela chegou toda maquiadinha lá. E você me falou se eu acho que as mulheres... Acho.
cada vez mais a gente está com uma longevidade que está surpreendente, nós estamos nos cuidando muito. Eu acho que a gente teve um despertar ultimamente nas últimas 2 décadas, ou a última década. A mulher ela teve um despertar muito forte, né? Para esse autocuidado, para se colocar num lugar de merecimento também. E a maquiagem eu acho que é o futuro, viu? Vocês estão Eu acho que, como você disse, né, em todos os sentidos, você se maquiar, você ter esse autocuidado além de depois da idade, acaba sendo muito benéfico em vários sentidos para a pessoa. todos, inclusive emocional. Sim. Total. E assim, Gi, eu vejo você como uma mulher que assume muito quem é e todas essas coisas, mas em algum momento você já deixou de fazer algo porque pensou, isso aqui não é mais pra minha idade, e não até por um pensamento seu, mas sim por uma influência do que é vendido na mídia e essas coisas? Não. Não. De pensar em parar de vender e do que eu vendo, né, são os acessórios, que é o meu forte, né, os acessórios, não, eu nunca pensei. Mesmo que não seja a tendência do mercado, Entendi. tá? Eu acho que a moda é incrível, ela traz tendências, e a moda, ela sustenta boa parte, né, do país, digamos, a economia, é maravilhosa, mas o trivial não me atrai. Eu sempre gostei muito do ousado. Essa é a nossa marca registrada. Então, a pessoa que vai até lá, Gamito, procurando o trivial, dificilmente encontrará. Tá? Essa é a minha proposta. Ousar para usar e abusar do novo. Tá? Então, por que eu digo isso? Tem muitas mulheres que chegam até mim lá e... é lindo, mas eu não tenho coragem. Essa palavra, para mim, é como se fosse um resgate que eu vou buscar dessa mulher. De socorro interno, né? Então, assim, mas eu não uso. É lindo, mas eu não uso. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto é uma palavra assim. Como que você não gosta, você nunca provou. Então, vem cá, vamos sentar, vamos provar. Tá? É que nem um restaurante, a pessoa fala que não gosta de comida japonesa, você nunca provou. Não tem como. Então, é isso que eu acho muito importante, sabe? Trazer as mulheres com esse novo olhar, sair do mais do mesmo para provar novas oportunidades, sabe? A ousadia. Quando eu falo ousadia, gente, eu não tô falando que tem que sair com um capacete, um negócio grande, um colar maxi. Não, não é isso. É provar algo que a pessoa nunca tenha provado na vida, tá? Isso que é o interessante da vida, tá? A gente ter novas propostas, inclusive as clientes que sempre estão comigo, eu sempre direciono no seguinte sentido: essa peça aqui vai ser mais do mesmo já para você. A gente tem que buscar algo que você nunca teve na sua vida, tá? Uma nova experiência. Então, eu nunca pensei em desistir porque eu sempre gostei muito de peças diferentes, ousadas, peças feitas por artistas plásticas. Então, para mim é um diferencial essa exclusividade, tá? Nunca pensei em desistir, por mais que não estivesse na moda. Bacana. Bacana. Ainda falando sobre a curadoria, o quanto você pensa que o ambiente pessoal da mulher pode interferir nesse autocuidado dela? Você diz domiciliar, trabalho. Exato. Gente, Ou seja, o que ela passa em casa, em vários aspectos pessoais. olha, é difícil, mas Bastante. muito. Digamos, eu não sei mensurar a porcentagem, mas é uma grande parte, tá? Mas tem as superações, tá? Tem as superações. Por exemplo, tem uma médica, as médicas gostam, né? Mas, assim, tem muitas dificuldades às vezes. E ela sempre falava, Gi, eu não posso usar peças muito grandes por causa da minha profissão. Mas, ok, quando você vai clinicar, você acha que a gente consegue colocar o que você gostaria de usar e a gente readequar? Vamos tentar, vamos tentar. Então, assim, ela hoje, se você olhar essa médica em especial, uma reumato maravilhosa que eu amo, ela virou meio que ícone, assim, entre as mulheres, as médicas que são amigas e tal, porque ela não deixou que o ambiente interferisse, mas a grande maioria deixa. E a gente até sabe que alguns ambientes a gente tem que mensurar, não dá realmente, você tem que ter você tem que ter um equilíbrio, né, e ter um entendimento do que você pode usar. É óbvio que se vai numa sala de cirurgia,
Você não pode usar os acessórios. Mas, assim, sim, o ambiente de trabalho, um ambiente, assim, extremamente masculino, às vezes, a mulher fica masculinizada, até mesmo para poder falar, né, de igual para igual ali e ter um peso maior, às vezes a mulher acaba se masculinizando também, tá? Entendo perfeitamente, mas a gente tem que trazer um pouquinho mais de olhar para essa energia masculina não sobressair. Exato, para ver se foi consciente É. a escolha da pessoa ou se ela acabou se deixando levar. Exatamente. Sim, total. E assim, até aproveitando isso de Pode masculino, enfim, eu vou emendar, a gente tá finalizando. Mas adorei. finalizando com a última pergunta, antes Tá. da gente vir com o grande encerramento do Gabriel, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que também essa associação do quanto mais você vai envelhecendo, menos você vai deixando de se cuidar, tá muito associada a um olhar machista de que a mulher, ela se arruma para o outro, para o homem, para seduzir, para não sei o quê. Então, enquanto ela é jovem, enquanto ela tá na fase da paquera, pipipi, socialmente falando, Sim, é perfeito. super bem-vindo. Agora, quando ela já passa pelo que socialmente as pessoas esperam que ela já tenha casado, tido filho, então é quase que um se arrumar pra quê? O se arrumar para nós mesmos é algo muito novo na cabeça da sociedade, até mesmo da nossa, né? E aí, eu queria ver com você se você concorda com esse pensamento e também já inclui uma outra pergunta, que é, a gente vê hoje cada vez mais, como você mesmo disse, mulheres de 50, 60, 70 anos estão super ativas, não só empreendendo, quanto consumindo, ativas realmente nesse mercado. Mas a gente vê muito poucos produtos, em específico de maquiagem, produtos e campanhas voltados para essas mulheres. Também acho. Você que está na parte ali do empreender, também participa um pouco do por trás, como você vê isso? Por que você acha que isso acontece? Você tem alguma ideia, juntando com o que a gente falou também? Primeiro, o autoamor é libertador, tá? Quando a mulher se descobre, e eu acho que as mulheres estão muito nesse despertar, sabe? Elas estão se descobrindo, principalmente aqui, que é uma cidade maior, né? A gente já percebe que as mulheres já conseguem sair de alguns relacionamentos que já não lhe cabem mais e conseguem ser felizes sozinhas e, portanto, elas não precisam se arrumar para outro, tá? Mesmo porque quando ela começa a se arrumar para outro, ela vive a vida do outro, tá? E ela perde a essência, a personalidade, ela nem sabe mais, talvez, do que ela goste, tá? E isso é muito, muito... É o que mais acontece, é o que mais eu vejo lá na Gamito, que a gente recebe as mulheres que, às vezes, estão recém-divorciadas e estão se redescobrindo. E, de fato, se redescobrem, tá, gente? Porque quando elas se entregam a esse amor que tem que ser o maior, viu? Isso não se trata de narcisismo, tá? O autoamor é muito sério e eu acho que a gente tem que tratar esse assunto com muita responsabilidade, tá? Não é egoísmo, tá? É um senso de pertencimento, a gente tem que se colocar, né? Nesse lugar de pertencer a algo muito maior do que fazer algo para outras pessoas. Isso já não nos preenche mais 100%. E a outra pergunta é sobre os produtos, né? De fato, falando de produtos, eu digo isso por mim, tá? Minha pele muda a cada mês. Eu sinto isso, tá? Eu tô com 44 e eu já sinto, minha pele é madura e eu sinto muita dificuldade com produtos, porque é tudo muito genérico. É como se o que você falou, é como se as mulheres mais jovens fossem o que tivesse, é o primordial, né? Só que as pessoas esquecem que uma mulher mais velha, né? Sobretudo os empresários, que é o que eu vejo, as mulheres mais velhas já estão em equilíbrio financeiro, equilíbrio profissional e podem consumir muito mais do que vocês imaginam, tá? Porque muitas delas já cumpriram seu propósito com filhos, né? Com casa, e chega um momento nosso, né? De se presentear. E a gente tem muita dificuldade, sim. A gente tem muita dificuldade com produtos, porque realmente, até a própria indústria, a gente vê nos comerciais, gente, é muito difícil. Se você encontrar aí, você ter 10 comerciais, eu acho que uns 7 são com mulheres mais novas, tá? Então, eu acho que a gente tem que voltar esse olhar, sim.
desde sempre, desde que eu tinha 28 anos, quando eu montei a Gamito, 30 anos, quando eu montei a Gamito, 28 comecei a vender de porta em porta. Quando eu montei a Gamito com 30 anos, o meu olhar já era voltado para essas mulheres, tá? Tanto que essas mulheres estão comigo desde o início da Gamito, tá? Então, a gente passou por diversas fases junto com ela. E hoje eu tô chegando já nessa fase e eu sinto essa dificuldade real, né? De produtos no mercado. Mas eu acho que a consciência vai vindo aos poucos, né? Porque nós vamos muito longe. Finalizando, eu acho que tudo é nesse lugar, né? A Exato. indústria pensa no como satisfazer o homem. Então, elas estão na idade ainda da conquista, então vamos focar nela. Não é, Pio? Exatamente, né? Infelizmente, o nosso papo está tendo que chegar ao fim. Antes do encerramento, eu gostaria que a Gi passasse as redes sociais dela para quem se interessou sobre o assunto, quem quer saber mais sobre a curadoria. Curadoria Giminiello, a minha pessoal, onde eu falo um pouquinho sobre moda, beleza, cultura e arte, tá? Tudo no só. E a Gamito Oficial com 2 T's, que é a nossa casa. Certo? Então, nesse encerramento, lembre-se de seguir o @maquiar_além_dos_traços em toda a rede social, obviamente, se você gostou sobre o assunto. E para o encerramento, como você disse que ia acontecer na curadoria, eu gostaria de realizar um brinde entre todos. Vamos brindar! Brindemos! Mais uma aguinha. Gratidão, gente. Muito obrigada. Sucesso. Nós que somos gratos. Obrigada, Gi. Obrigada, pessoal, e até a semana que vem. Muito obrigado.